Olá e bem-vindos a mais uma videoaula de QGIS. Hoje iremos trabalhar com classificação de mapas e de imagens de satélite. Essa classificação ela é feita por meio de um plugin, que é uma ferramenta presente no próprio QGIS. Para que nós possamos iniciar a nossa tarefa, vamos primeiro em Complementos, Gerenciar e instalar complementos, e vai aparecer uma janela com uma barra de buscar. Essa janela com essa barra de buscar é onde vamos digitar o plugin que temos interesse em instalar no nosso computador, que no caso é esse daqui, o Semi-Automatic Classification. Vocês vão clicar nele em instalar. Como ele já está instalado no meu computador, ele não apresenta aqui a opção de instalar, mas é bem simples, bem rápido. Instalem ele, posso fechar, e o próximo passo é ter uma imagem a ser classificada. Eu vou utilizar minha ferramenta aqui de adicionar uma camada raster. Vou utilizar uma imagem que eu já utilizei em outros vídeos. Essa imagem aqui. E vai ser com ela com que eu vou trabalhar. Para poder facilitar o meu trabalho e a minha visualização, eu vou modificar a relação das bandas dessa imagem. Eu vou utilizar aquela composição do vermelho e do infravermelho. No meu caso aqui é o 543. Ok, vou aplicar o contraste. E essa imagem aqui que vocês já devem ter visto, já conhecem muito bem. Vou aproximar um pouquinho mais. E vou começar a classificação. Eu preciso ativar os botões e as ferramentas de classificação. É bem simples. Depois que nós já instalamos o plugin, clique com o botão direito do mouse e vocês ativem, cliquem aqui no quadradinho, acionando três ferramentas. A primeira é a SCP Toolbar, a segunda é a SCP ROI e a terceira é a SCP Classification. Terminado esse processo, vamos começar a classificação. Venha mais ou menos aqui, onde é possível selecionar a camada, e vocês vão ver que não tem nada. Então é preciso clicar nesse botão de atualizar o plugin, de atualização do plugin. Clicou nele, ele atualiza e essa banda e essa camada aqui de raster da nossa imagem já vai aparecer. Cliquem nela. Próximo passo é criar um shape, um arquivo para a nossa classificação. New Shape. Selecionem uma pasta onde vocês vão deixar isso salvo e dê um nome para esse arquivo. Eu vou utilizar classificação. Salvar. Podemos já começar. Para começarmos, vamos dar um nome para a classe que iremos classificar. Essa classe, as primeiras eu vou chamar de vegetação. E essa segunda classe aqui é para especificar a classe primária. No caso, essa segunda classe vai ser milho. Porque eu sei que esse verde mais vibrante, esse verde mais forte, representa bem a cultura do milho, para essa composição de bandas que eu estou utilizando. Terminado isso, eu escolho aqui o tamanho do raio que o meu ponto de classificação vai tomar. E esse processo ele é bem no chute, ele é bem tentativa e erro. Então você coloca um número qualquer, um número randômico, clica, vê se ele dá um tamanho legal. Se for muito pequeno, aumenta. Se for muito grande, diminui. Vou utilizar esse primeiro número, clico nesse mais e clico sobre a minha área. Vocês estão vendo que não apareceu quase nada, é um pontinho bem pequenininho. Então eu vou aumentar um pouquinho mais esse raio. Ele está 0,04, eu vou jogar ele para 40. Clico no mais e clico na área. A área já aumentou um pouquinho, mas ainda assim está pequeno. Eu vou jogar para 100. Mas já está razoável. Vou utilizar essa área mesmo. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês decidam se o tamanho está bom, se a área não está sobrepondo, se a área selecionada não está sobrepondo a sua área de interesse e mais outra área. Para a intenção do meu vídeo aqui explicativo, está de bom tamanho. Terminei de fazer isso, salvar. E depois disso eu já posso dar início a uma outra classificação. Vou classificar aqui uma outra vegetação. Vou colocar mata. E vou mudar o número da classificação para 2, porque o 1 representa milho.
mais, e eu vou clicar nessa mata aqui, mais espaçado, parece uma vegetação meio de cerrado, talvez. Sobre ela, bem pequeno. Vou aumentar aqui para 500. Já representou bem a minha área. Salvar. E você continua nesse processo de classificação. Eu vou fazer mais uma, mudar aqui para 3 e eu vou colocar mata ciliar. Ou melhor, floresta. Deixar pequeno. Floresta. Que eu quero representar essa mata ciliar aqui, que eu vejo que tem um rio passando. Vou diminuir um pouco esse raio, né? Jogar 300. E vou clicar aqui sobre essa florestinha. Tá bacana, representou bem essa área que eu queria. E salvar. Próximo passo, vou mudar aqui a minha classificação macro e vou mudar para solos. Muda o número também para 2. Aqui volto para 1. E o primeiro solo que eu vou classificar é um coberto por palhada. Esse rosa aqui, ele expressa bem a palhada deixada no solo, a cobertura vegetal morta sobre o solo. No mais, eu vou clicar sobre ele. Bem, vou salvar. Próxima parte, ainda em solos, eu vou ver uma textura diferente. Vamos colocar argiloso. Uma textura de solo mais argilosa, que representa bem esse escuro, porque eu sei que essa área é uma área exposta, né? E o solo argiloso ele tende a absorver mais a radiação eletromagnética do que o solo arenoso, tem a refletir muito mais. Por isso o solo arenoso ele é mais claro e o solo argiloso é mais escuro. Vou clicar no mais e sobre essa parte mais escura. Salvo. Vou aproveitar essa outra textura arenosa e vou criar mais uma classe. Arenosa. No mais. E vou clicar sobre essa parte mais clara. Vou salvar também. Podemos fazer outras coisas, classificar outros objetos. Mas como o mapa é grande, teria que investigar bastante. Eu acabaria perdendo muito tempo com ele. E o próximo. O rio. Vou classificar aqui o rio. Dá um zoom. Mudar a classe. Água. E aqui, rio. Mais. Me apresentou bem aqui o meu rio, do jeito que eu queria. Lembrando que se vocês quiserem, nada impede vocês de utilizar aquela ferramenta para melhorar a resolução das imagens, o que facilita bastante o QGIS e a sua visualização na hora de classificar. Aqui não representou bem a área que eu queria do rio, então vocês vêm aqui nas classificações. Aqui está ok. E só refazer, desfazer. Vamos agora procurar uma outra área para ser classificada. Aqui do rio. Aqui talvez seja mais fácil, fique melhor. Aqui tem um volume interessante já. Podemos clicar com uma certa facilidade. Ok. E tá bem bacana. Vou salvar. E vocês continuem classificando conforme vocês queiram. Por hora, o meu interesse foi só esse para exemplificar isso. Dá para mudar a cor também. O milho eu vou deixar aquele verde mais vibrante. A mata eu vou deixar um verde mais escuro. Ó, essa mata representava aquela vegetação tal, muito provavelmente de cerrado. Então eu vou dar uma cor assim, um vinho. A floresta, aí sim eu vou deixar um verde mais escuro. A palhada,
um amarelo mais clarinho, o solo argiloso um vermelho vibrante, o solo arenoso um laranja e o rio azul. Ok, já classifiquei isso. Essa aqui tem outra ferramenta interessante que mostra, fechar antes, selecionar tudo, e mostra a disposição da reflectância, a resposta dessa superfície em relação à radiação eletromagnética. Então, aqui tem a legenda e como que estão dispostos os comprimentos de onda, em que comprimentos eles estão sendo refletidos ou absorvidos. Ainda tem essa opção para ver a variação de dispersão, né, o desvio padrão, quanto a essas ondas. Vou fechar e subir aqui um pouquinho para cima para vocês poderem visualizar com maior facilidade. Depois disso é só classificar a área total, mas antes tem essa opção de ir classificando por parcelas. Só ajeitar aqui o tamanho. Clicando aqui no mais, vocês cliquem sobre o mapa e ele vai classificar, ele vai plotar aqui a imagem. Tá vendo que ele só utilizou 3 cores, porque ele só está utilizando a classe macro, aquela classe maior, de água, solo ou vegetação. Então, para que ele possa utilizar a subclasse também na classificação, precisamos desativar essa opção aqui. Agora sim, classificar aqui. Pronto, ele já está utilizando as outras vegetações, o rio, tá certo? Por fim, vocês podem utilizar essa última ferramenta aqui, criar um vetor, e eu vou pedir para que ele rode uma classificação total, que ele vai utilizar toda a área. Vou salvar, vou deixar aqui, classificação total de todo aquele mapa, vou dar o save, e agora eu vou parar o vídeo porque vai demorar um tempinho. Na hora que terminar, eu volto. Então, até daqui a pouco. Terminamos aqui de classificar tudo. Ele, na hora que termina de rodar, ele faz um barulhinho, né, avisando. E eu fiz 3 mapas, quer dizer, 2 mapas diferentes. 2 são iguais. Eu fiz um utilizando o raster, só naquela classificação final, e o outro naquela opção de classificar o vetor, para vocês darem uma olhada na diferença. Então, esse daqui é o mapa, a imagem classificada por meio de vetor, e esse daqui é via raster. A princípio dá para ver que nem tudo ficou tão bom assim, né? Não ficou tão perfeito. Então olha aqui a imagem e olha aqui a correlação. Quer dizer, ele distinguiu bem aqui o arenoso do argiloso. Aqui a floresta ele confunde um pouco com a palha. O cerrado está dentro. O rio ele não conseguiu captar. Talvez pelo fato dele estar bem fininho, essa imagem aqui do rio, na hora que eu cliquei e selecionei, não foi tão bem selecionado. Então por isso ele não está distinguindo bem. Mas levando em consideração na velocidade com que eu fiz toda a classificação, sem o menor cuidado, até que apresentou alguns resultados interessantes, razoáveis. Então, o milho ele interpretou bem, a argila. Então é uma ferramenta bem interessante, bem útil, mas volto a dizer, é fazer ela com um pouquinho mais de apreço mesmo. Eu fiz rápido para apenas demonstração, e vocês em casa façam com calma, enfim, né, a qualidade final do trabalho de vocês. Espero que tenham gostado, espero que essa ferramenta seja bem útil para vocês, pelo menos o mesmo tanto que ela foi para mim, e até o próximo vídeo, até mais.